Meu nome é David Parker, e eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Cresci acreditando em Deus, mas nunca realmente me importei com isso. Para mim, Deus era apenas uma ideia distante, algo que as pessoas usavam para explicar o inexplicável. Eu precisava ver para crer, e nada do que eu via no meu dia a dia me fazia acreditar que havia algo além deste mundo. Mas isso mudou de forma drástica após uma experiência que tive aos 20 anos. Tudo começou em uma manhã comum. Eu estava em uma delicatessen, um lugar que eu costumava frequentar antes do trabalho. A delicatessen tinha um ambiente acolhedor, com cheiro de café fresco e pães assados. O balcão de vidro exibia uma variedade de delícias, desde tortas de frutas até sanduíches fresquinhos. Os azulejos brancos e as mesas de madeira davam um ar clássico ao local. Eu estava esperando meu pedido de sanduíche, algo que fazia parte da minha rotina diária. Quando finalmente chegou, percebi que haviam errado o pedido. Mencionei isso à atendente, uma jovem simpática chamada Lisa. Ela sempre tinha um sorriso no rosto e parecia realmente gostar do que fazia. Com licença, acho que houve um engano. Eu pedi um sanduíche de presunto e queijo, mas este é de peru, disse, tentando ser o mais educado possível. Lisa olhou para o sanduíche e depois para mim, com um sorriso caloroso. Oh, sinto muito, David. Vou corrigir isso imediatamente, respondeu ela, pegando o sanduíche de volta. Enquanto eu esperava, uma senhora ao meu lado, que parecia ter seus 70 anos, comentou com um sorriso sereno. Só Deus é perfeito, não é mesmo? Eu, com minha usual descrença, respondi com um leve tom de ironia. Eu só saberia disso se conhecesse Deus. A senhora, que mais tarde eu descobriria se chamar Rose, apenas sorriu de volta, sem se ofender pela minha resposta. Havia algo nos seus olhos, uma espécie de compaixão misturada com sabedoria, que ficou gravado na minha mente. Não dei muita importância naquele momento, mas aquelas palavras ficariam comigo, voltando à minha memória nos momentos mais inesperados. Alguns meses se passaram desde o incidente na delicatessen. A vida continuava no mesmo ritmo frenético de sempre. Eu trabalhava em um escritório no centro de Nova York, um daqueles edifícios altos e modernos com vidros espelhados. Meu trabalho era monótono, mas pagava as contas. Meus colegas de trabalho eram simpáticos, mas não havia grandes amizades ali. Era uma vida comum e previsível. Em um belo sábado de verão, decidi aproveitar o dia livre e fui ao Central Park com meus amigos Jack, Sarah e Tom. Jack era meu melhor amigo desde a infância. Ele era alto, com cabelos castanhos desgrenhados e um sorriso fácil. Sarah, por outro lado, era mais reservada, com longos cabelos loiros e olhos azuis penetrantes. Tom era o mais engraçado do grupo, sempre contando piadas e mantendo o clima leve. Estávamos jogando frisbee e rindo, aproveitando o sol. O parque estava cheio de vida. Crianças brincando, casais passeando de mãos dadas, pessoas andando de bicicleta e correndo. O som dos pássaros misturava-se com o murmúrio das conversas e risos, criando uma atmosfera de alegria e descontração. "David, pega essa!" gritou Jack, lançando o frisbee em minha direção. Corri para pegar, mas no meio do caminho senti uma dor aguda no peito. Era uma dor que eu nunca havia sentido antes, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Parei abruptamente, levando a mão ao peito. "David, você está bem?" perguntou Sarah, correndo em minha direção, preocupada. A dor se intensificou e eu comecei a ter dificuldade para respirar. Meus amigos se aproximaram rapidamente, formando um círculo ao meu redor. "Algo está errado, precisamos de ajuda", exclamou Tom, pegando seu celular para ligar para a emergência. Enquanto eu estava deitado na grama, com a visão turva e o coração batendo descontroladamente, comecei a me sentir estranho, como se estivesse sendo sugado para fora do meu corpo. Decidi seguir o fluxo, esperando que a dor passasse. Foi então que senti uma força imensa me puxando para baixo, uma sensação dolorosa, como se eu estivesse sendo arrastado para o inferno. A força era muito mais forte que a gravidade, e quanto mais eu lutava, mais a dor aumentava. "Não. Posso." Tentei falar, mas as palavras não saíam. Tudo ao meu redor começou a escurecer e o som das vozes dos meus amigos se tornava distante. Foi nesse momento que percebi que estava morrendo. A sensação era assustadoramente real, muito mais intensa do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado na vida.
O medo tomou conta de mim, e em meio à escuridão, comecei a pensar em tudo o que tinha feito e deixado de fazer. Enquanto eu estava imerso naquela sensação agonizante de ser puxado para baixo, algo começou a mudar. A escuridão ao meu redor deu lugar a uma luz brilhante. Uma luz tão intensa que inicialmente pensei que fosse apenas um produto da minha mente em pânico. No entanto, a luz não era apenas brilhante. Ela irradiava uma sensação de amor e paz que eu nunca havia sentido antes. A luz começou a tomar forma, e eu soube, sem sombra de dúvida, que estava na presença de Jesus Cristo. O reconhecimento foi instantâneo e inquestionável, como se uma parte de mim sempre soubesse quem ele era, mesmo que eu nunca tivesse acreditado verdadeiramente antes. A sensação de indignidade me envolveu, e eu senti um profundo desejo de me comunicar. Por favor, faça a dor parar, tentei dizer, mas as palavras não saíram da minha boca. Em vez disso, parecia que meus pensamentos eram transmitidos diretamente para a luz. E então, a dor começou a diminuir. Senti uma sensação de alívio, como se estivesse sendo envolvido por uma presença amorosa que me compreendia completamente. Meu espírito parecia estar flutuando acima do meu corpo. Olhei para baixo e vi meu corpo sem vida, meus amigos tentando desesperadamente me acordar. Jack estava ajoelhado ao meu lado, gritando meu nome. Sarah tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, e Tom falava freneticamente ao telefone com os paramédicos. "Ele não está respondendo! Por favor, se apresse!" Ouvi Tom gritar. Enquanto observava essa cena, minha vida inteira passou diante dos meus olhos em um flashback. Vi momentos da minha infância, como o dia em que ganhei minha primeira bicicleta, até momentos mais recentes, como a discussão que tive com meus pais antes de me mudar para Nova York. Percebi que todas as minhas ações estavam registradas, cada palavra, cada decisão. Tudo estava ali, em detalhes vívidos. A sensação de que tudo tinha um propósito, que minha vida não era apenas uma série de eventos aleatórios, começou a se solidificar dentro de mim. Senti uma mão confortante em meu ombro, mesmo que eu não pudesse ver quem era. A presença da luz continuava, e uma paz profunda tomou conta de mim. Eu estou pronto, seja o que for que venha a seguir, pensei. Mas antes que eu pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, senti uma força me puxando de volta. Era como se uma corrente invisível estivesse me puxando para baixo, de volta ao meu corpo. A visão da luz começou a desaparecer, e a sensação de paz foi substituída pela dor física. Acordei no hospital, com o som dos monitores cardíacos e a luz branca fluorescente me cegando temporariamente. Os médicos e enfermeiros estavam ao meu redor, falando rapidamente. "Ele está voltando! Pressão arterial estabilizando!" ouvi uma enfermeira dizer. Contei aos médicos sobre minha visão de Deus, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que foi apenas uma alucinação causada pela falta de oxigênio no cérebro. Mas eu sabia a verdade. Sabia o que tinha vivido. Nos dias que se seguiram, eu me sentia uma pessoa completamente diferente. A experiência de quase morte havia deixado uma marca profunda em mim. No hospital, meus amigos vieram me visitar, aliviados por eu estar vivo, mas a expressão de preocupação ainda era evidente em seus rostos. "Cara, você nos deu um susto daqueles", disse Jack, sentando-se ao lado da minha cama. "Achamos que tínhamos te perdido." "Eu realmente pensei que tinha ido dessa para uma melhor", respondi, tentando aliviar o clima com um sorriso fraco. Sarah, que estava em pé ao lado de Jack, segurou minha mão. Seus olhos ainda estavam vermelhos de tanto chorar. "O que aconteceu com você lá fora?" perguntou ela. "Parecia que você estava em uma dor insuportável." Olhei para os meus amigos e senti uma necessidade de compartilhar minha experiência, mesmo que eles pudessem achar que eu estava delirando. Eu vi algo incrível. Comecei, tentando encontrar as palavras certas. Eu vi uma luz que irradiava amor e paz, e eu sabia que era Jesus. Ele estava lá, e ele fez a dor parar. Tom, que estava encostado na parede com os braços cruzados, levantou uma sobrancelha cética. "David, você estava desmaiado. Talvez tenha sido um sonho ou uma alucinação." Balancei a cabeça, determinado a fazer com que entendessem a seriedade do que eu estava dizendo. Não foi um sonho. Eu estava fora do meu corpo.
Eu podia ver todos vocês tentando me acordar. Eu vi minha vida inteira passar diante dos meus olhos. Tudo o que fiz, tudo o que disse, estava registrado. Eu sei que parece loucura, mas foi real. O quarto ficou em silêncio. Jack, Sarah e Tom trocaram olhares, incertos sobre como reagir. Eles se preocupavam comigo, mas era evidente que achavam difícil acreditar na minha história. Talvez seja melhor deixar isso para depois, David, sugeriu Sarah suavemente. O importante é que você está bem agora. Eu sabia que eles não acreditavam, mas a experiência havia me mudado profundamente. Senti uma necessidade de buscar respostas, de entender o que tinha acontecido comigo. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, não consegui parar de pensar naquela luz, naquela presença que eu sabia ser divina. Quando finalmente tive alta, decidi que precisava agir. Algo dentro de mim dizia que eu não poderia simplesmente ignorar o que havia vivido. Precisava encontrar um lugar onde pudesse refletir e buscar orientação. Lembrei-me da igreja que ficava a alguns quarteirões do meu apartamento. Era uma construção antiga, com vitrais coloridos e um campanário que se destacava contra o céu de Nova York. Decidi que iria até lá, mesmo que não soubesse exatamente o que esperava encontrar. No dia em que saí do hospital, ainda fraco e com a cabeça cheia de pensamentos, caminhei até a igreja. Ao entrar, fui recebido pelo silêncio acolhedor do lugar. As luzes filtradas pelos vitrais criavam um jogo de cores no chão de mármore. Sentei-me em um dos bancos de madeira e fechei os olhos, tentando organizar meus pensamentos. Deus, se você realmente está aí, eu preciso de respostas. Sussurrei, sentindo as lágrimas começarem a escorrer pelo meu rosto. Eu não sei o que fazer com o que vivi. Ajude-me a entender. Foi então que senti uma mão em meu ombro. Abri os olhos e vi um homem de idade avançada, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil. Ele usava uma batina simples e tinha uma expressão de sabedoria nos olhos. Meu filho, Deus sempre ouve nossas preces, disse ele sentando-se ao meu lado. Meu nome é John, sou o pastor desta igreja. Posso ajudá-lo? Sentindo-me encorajado pela presença dele, comecei a contar minha história, desde o incidente na Delicatessen até a experiência de quase morte. O pastor John ouviu atentamente, sem me interromper, seu olhar cheio de compreensão. Quando terminei, ele colocou a mão sobre a minha e disse: David, o que você viveu foi um milagre. Deus tocou sua vida de uma maneira profunda. Você tem um propósito, e acredito que está começando a descobri-lo. Acredite em sua experiência, pois ela é real. As palavras dele trouxeram um conforto que eu não esperava. Saí da igreja sentindo-me uma nova pessoa, determinado a seguir em frente com minha nova crença. Depois daquela conversa com o pastor John, senti que havia encontrado um pouco de paz. No entanto, minha jornada estava apenas começando. Minha mente ainda estava repleta de perguntas e dúvidas, e eu sabia que precisava buscar mais entendimento sobre a experiência que havia vivido. Passei a frequentar a igreja regularmente, participando dos cultos e ouvindo atentamente os sermões. A igreja se tornou um lugar de refúgio para mim, um espaço onde eu podia refletir e buscar orientação. O ambiente da igreja era acolhedor. As paredes estavam adornadas com belas obras de arte sacra, representando cenas bíblicas que eu havia aprendido a apreciar. O cheiro de incenso e velas queimando criava uma atmosfera serena, quase mágica. A cada visita, eu me sentava no mesmo banco, perto do altar, onde me sentia mais próximo da presença divina que havia experimentado durante minha EQM. Certo dia, após o culto, decidi abordar o pastor John novamente. Ele sempre ficava por ali, conversando com os fiéis e oferecendo palavras de conforto. Esperei pacientemente até que ele estivesse livre e então me aproximei. Pastor John, posso falar com você? Perguntei, tentando esconder a ansiedade em minha voz. Claro, David. Venha, vamos caminhar um pouco, respondeu ele, conduzindo-me para fora da igreja. Caminhamos pelo pequeno jardim que circundava a igreja, um lugar tranquilo, com flores coloridas e um banco de madeira sob uma árvore frondosa. Sentamo-nos e por um momento ficamos em silêncio, ouvindo o canto dos pássaros. Pastor, eu ainda tenho tantas perguntas. Essa experiência me transformou.
mas eu não sei exatamente o que fazer agora. Como posso encontrar respostas? Desabafei. Ele olhou para mim com um sorriso compreensivo. A busca por respostas é uma jornada pessoal, David. Cada um de nós tem um caminho único a seguir. O que posso lhe dizer é que Deus se revela de muitas formas, e nossa fé é fortalecida através da oração, da leitura das Escrituras e da vivência dos ensinamentos de Cristo. Você já deu o primeiro passo ao vir até aqui. Continue a buscar e as respostas virão. Aquelas palavras me deram um novo alento. Passei a dedicar mais tempo à leitura da Bíblia, tentando entender melhor os ensinamentos de Jesus e como eles se aplicavam à minha vida. Além disso, comecei a participar de grupos de estudo bíblico, onde pude compartilhar minhas experiências e ouvir as histórias de outras pessoas que, como eu, haviam encontrado Deus de maneiras inesperadas. Um desses encontros foi particularmente marcante. Era uma noite de quinta-feira, e o grupo se reuniu no salão comunitário da igreja. O lugar era simples, com cadeiras dispostas em círculo e uma mesa ao centro com café e biscoitos. Estávamos discutindo a passagem do livro de João, onde Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Enquanto discutíamos, uma mulher chamada Maria compartilhou sua própria experiência de quase morte. Ela havia sofrido um grave acidente de carro e, durante o tempo em que esteve inconsciente, teve uma visão semelhante à minha. Eu vi uma luz tão brilhante e acolhedora e senti uma paz indescritível, como se todas as minhas preocupações tivessem desaparecido. Quando voltei, sabia que minha vida tinha um propósito maior, contou Maria, com os olhos brilhando de emoção. As palavras dela ressoaram profundamente em mim. Não estava sozinho em minha experiência. Outros também haviam passado por momentos semelhantes e encontrado um novo sentido para suas vidas. Aquilo me deu ainda mais motivação para continuar minha busca espiritual. Nas semanas seguintes, minha rotina mudou significativamente. Além do trabalho, passei a dedicar minhas manhãs à meditação e à oração. Encontrei um pequeno parque perto do meu apartamento, um lugar tranquilo onde eu podia me sentar e refletir em silêncio. A natureza ao meu redor me ajudava a sentir a presença de Deus de maneira mais tangível. Em uma dessas manhãs, enquanto meditava, tive uma revelação. Lembrei-me das palavras de Rose, a senhora que conheci na Delicatessen. Só Deus é perfeito. Finalmente, entendi o verdadeiro significado daquelas palavras. Deus havia se revelado a mim de maneira imperfeita aos meus olhos céticos, mas perfeita na essência divina. Minha jornada estava longe de terminar, mas eu havia encontrado um novo propósito. Decidi que dedicaria minha vida a ajudar os outros a encontrar o caminho para Deus, compartilhando minha história e oferecendo apoio àqueles que, como eu, estavam em busca de respostas. Com a nova determinação de dedicar minha vida a ajudar os outros a encontrar Deus, decidi que precisava me preparar melhor. Comecei a ler livros sobre teologia e espiritualidade e participei de cursos oferecidos pela igreja para aprofundar meu conhecimento. Quanto mais aprendia, mais sentia a necessidade de compartilhar o que estava descobrindo. Uma manhã, durante uma das aulas de teologia, conheci um jovem chamado Lucas. Ele tinha cerca de 25 anos, era alto e magro, com olhos verdes curiosos e um sorriso tímido. Lucas estava passando por uma fase difícil na vida. Perdera recentemente o emprego e enfrentava problemas em casa. Sentia-se perdido e sem direção. "Ei, David, posso conversar com você?" perguntou Lucas durante um intervalo da aula. "Claro, Lucas. Vamos dar uma volta pelo jardim", respondi, notando a angústia em seus olhos. Enquanto caminhávamos, ele começou a desabafar. "Não sei mais o que fazer. Sinto que minha vida está desmoronando e não consigo encontrar uma saída. Vim para essa aula na esperança de encontrar algum tipo de resposta, mas até agora, nada." Olhando para ele, senti uma empatia profunda. Lembrei-me de como eu mesmo me sentia perdido antes da minha experiência de quase morte. Respirei fundo e decidi compartilhar minha história com ele. "Lucas, eu entendo como você se sente. Passei por algo parecido. Alguns meses atrás, tive uma experiência de quase morte que mudou minha vida completamente. Vi uma luz, senti a presença de Jesus e, desde então, minha vida nunca mais foi a mesma." Ele me olhou com surpresa. Seus olhos se arregalaram.
Sério? Conte-me mais sobre isso. Contei a ele todos os detalhes, desde o incidente na Delicatessen até minha experiência no parque e a transformação que se seguiu. Lucas ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que havia ouvido. Uau! Isso é incrível. Sinto que talvez haja esperança para mim também. Obrigado por compartilhar isso comigo, David. Significa muito. Não há de quê, Lucas. Todos nós estamos em uma jornada e às vezes precisamos de um pouco de orientação. Se precisar de alguém para conversar, estou aqui. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se abrir mais. Ele se juntou ao grupo de estudo bíblico e passou a participar ativamente das discussões. Sua atitude mudou, e ele começou a encontrar um propósito em sua própria busca espiritual. Ver essa transformação em Lucas me trouxe uma sensação de realização que eu nunca havia sentido antes. Minha própria jornada continuava. A cada dia, sentia-me mais conectado com minha fé e mais motivado a ajudar os outros. Decidi que queria fazer mais. Conversei com o pastor John sobre a possibilidade de organizar eventos comunitários para ajudar pessoas em situações difíceis, como Lucas. Pastor, gostaria de organizar eventos para a comunidade, talvez palestras ou encontros de apoio, onde as pessoas possam compartilhar suas histórias e encontrar suporte, sugeri. O pastor John sorriu, claramente satisfeito com minha iniciativa. Isso é uma excelente ideia, David. Nossa comunidade precisa de mais iniciativas como essa. Vamos trabalhar juntos para fazer isso acontecer. Com o apoio da igreja, comecei a organizar os eventos. Nosso primeiro encontro foi simples, mas impactante. Reunimos pessoas de diferentes idades e histórias de vida, todos buscando algum tipo de conexão ou orientação espiritual. Contei minha história, e outras pessoas também compartilharam as suas. Um desses encontros ficou especialmente marcado na minha memória. Uma mulher chamada Rachel contou sobre como havia perdido a fé após a morte de seu filho. Sua dor era palpável, mas ao ouvir as histórias de outras pessoas e sentir o apoio da comunidade, começou a encontrar uma nova esperança. Eu nunca pensei que poderia voltar a acreditar em algo, mas ouvir todos vocês me fez perceber que não estou sozinha. Obrigada por isso, disse Rachel, com lágrimas nos olhos. Esses momentos eram a prova de que eu estava no caminho certo. Minha experiência de quase morte não havia sido um simples acaso, mas um chamado para um propósito maior. A cada história compartilhada, a cada pessoa ajudada, eu sentia a presença de Deus mais fortemente em minha vida.